Olá, minhas alunas, meus alunos, olá galera. Estamos aqui hoje com mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre ponto de equilíbrio econômico. Como é que se calcula isso? Então vem comigo que eu vou te explicar. Ponto de equilíbrio econômico é quando você tem que calcular o faturamento que cubra todos os custos e despesas fixas e variáveis e sobre, ao final, um valor que você determina como custo de oportunidade. Bom, o que é o custo de oportunidade? Se você estiver falando de um investidor, é o quanto ele desejaria ganhar nesse seu empreendimento para que ele não invista em outro empreendimento. Entende? Então, o sócio, por exemplo, quanto ele quer ganhar nesse período, nessa empresa, para que ele não invista esse dinheiro dele em outro negócio. Esse é o custo de oportunidade, que pode ser definido por um valor ou por um percentual sobre o capital, por um percentual sobre o patrimônio, aí as definições independem, ok? Se você estiver falando da prova do CFC, normalmente, isso já aconteceu, questões assim, normalmente eles vão dizer qual é esse valor do custo de oportunidade, ou qual é o percentual e sobre o que se calcula. Então, não há necessidade de se preocupar em relação a isso. Então, vamos entender o cálculo. O cálculo nada mais é do que pegar o seu custo e despesa fixa, mais este custo de oportunidade que foi definido, esses três valores somados, o que der, eu divido pelo percentual de margem de contribuição. Fazendo esse cálculo, eu chego a um valor maior, que é o faturamento no ponto de equilíbrio econômico. Esse faturamento, se eu fizer o cálculo agora, tirar os custos e despesas variáveis, tirar os custos e despesas fixas, vai sobrar exatamente o custo de oportunidade, que é o que a gente quer chegar. Legal? Então vamos fazer o seguinte, eu tenho um exemplo pronto para mostrar para vocês, tenho até uma planilha desenvolvida, vou fazer ali na planilha também, para que você entenda melhor ainda. Então vem comigo lá no computador, que eu vou te mostrar como é que faz. Ok, pessoal, estamos aqui agora para a gente fazer o exemplo, então, do cálculo do ponto de equilíbrio econômico. Então, para o nosso exemplo didático, vamos considerar que o custo de oportunidade é igual a 20% sobre o capital social, que no caso dessa empresa é 200 mil. Então, como eu já havia dito, o custo de oportunidade é o quanto eu quero ganhar nesse empreendimento para não investir o meu dinheiro em outro empreendimento, em outro investimento. Ok? Então, neste caso, o investidor definiu que ele quer ganhar 20% sobre o capital social. Então, o que nós vamos calcular é o ponto de equilíbrio em relação a isso, ou seja, achar um faturamento em que eu consiga cobrir todos os custos e despesas fixas e variáveis e sobre exatamente esses 40 mil reais aqui, que é 20% sobre os 200 mil, que é o capital social. Bom, para calcular o ponto de equilíbrio, eu preciso saber primeiro a margem de contribuição. Inclusive, eu tenho uma videoaula sobre margem de contribuição, um post, que está ali, o link está na descrição desse vídeo aqui embaixo, tá? Bom, margem de contribuição nesse exemplo é 45,83%. Os custos fixos 480 mil e as despesas fixas 280 mil. Então, com esses números aqui, mais esses 40 mil de custo de oportunidade, eu consigo calcular então o o ponto de equilíbrio econômico. Então vamos lá. Todos os custos e despesas fixas, 760 mil, que é os 480 mais os 280 mil aqui. O custo de oportunidade é 40, então esse total vai dar 800 mil. Eu tenho que achar um faturamento que vai cobrir tudo isso aqui e não dá nenhum centavo a mais de resultado.
Então eu simplesmente divido esse valor por 45,83. Encontro então um faturamento no ponto de equilíbrio econômico de R$ 1.745.581,50. Bom, para saber se isso está certo, basta fazer o cálculo contrário. Então vamos lá. Esse aqui é o cálculo que nós fizemos para achar o ponto de equilíbrio econômico e vamos agora então aplicar esse valor no cálculo do ponto de equilíbrio ou no cálculo do resultado, né? Então veja que se eu coloco aqui 1.745.581,50 e aplico 45,83, eu chego numa margem de contribuição de 713 mil. Então veja, lembrando que margem de contribuição é receita bruta menos custos e despesas variáveis. Então quer dizer que aqui no meio já estão cobertos todos os custos e despesas variáveis, ok? Agora eu vou tirar as despesas fixas e os custos fixos. Sobraria quanto? Os 40 mil. Eu tirei os 40 mil aqui para mostrar que é zero, né? Ponto de equilíbrio. Mas esse ponto de equilíbrio econômico quer dizer que vai sobrar para mim o custo de oportunidade. Então, se eu pegar os 713 mil menos 280, que é despesa fixa, menos 480, que é custo fixo, sobra os 40 mil, que é o custo de oportunidade. Tá legal? Então, esse é o cálculo do ponto de equilíbrio econômico, onde eu devo considerar o custo de oportunidade. Se estivermos falando de prova do CFC, esse custo de oportunidade será informado no enunciado. Legal? Eu tenho uma planilha, desenvolvi uma planilha, onde nós conseguimos calcular os 3 pontos de equilíbrio automaticamente, que é o ponto de equilíbrio econômico, o financeiro e o contábil. Eu vou te mostrar então agora essa planilha, como é que você trabalha com essa planilha. Do lado esquerdo aqui eu tenho um exemplo, né, com números quaisquer que sejam, e aqui do lado direito é onde você vai trabalhar. Essa planilha pode ser usada para quem tem uma empresa e quer usar lá na empresa, ou para quem está estudando, enfim, né, para várias utilidades aí. Mas o básico é o seguinte: você vai informar um faturamento, vamos dizer que é o faturamento que você tem hoje, atualmente, na empresa. Vamos considerar aqui 1,5 milhão, por exemplo. Digitou aqui. Agora você vai ter que verificar quais são as despesas e os custos variáveis. Despesas e custos variáveis sempre são definidos por percentuais. Por exemplo, despesas variáveis, comissão, impostos, né? Então isso tudo são percentuais sobre faturamento. Vamos dizer que seja 20%. Então é só digitar 20, dar um Enter. E os custos variáveis também, né? São percentuais. A matéria-prima é 15% do meu preço de venda, né? Do meu faturamento. Sei lá, embalagem, 5%, e aí vai. Vamos considerar que aqui o nosso custo variável seja de 38%. Ok. Então assim, eu já tenho automaticamente aqui calculado a minha margem de contribuição, que no caso é 42%. Aqui nos quadradinhos ao lado aqui eu explico, né, o que você tem que considerar, né, para cada uma dessas linhas, né? Mas aqui eu já estou explicando, então não precisamos ler. O custo fixo e despesa fixa também você precisa identificar lá na tua empresa, ou se você estiver praticando aqui como exercício didático, você vai ter algumas dessas informações no enunciado do exercício. Então você tem aqui custo fixo, vamos dizer que seja aí 90 mil reais, e despesas fixas 72 mil reais. Então, automaticamente eu já tenho aqui um resultado, né? 630 mil de margem de contribuição, menos 90, menos 72, dá 468 de resultado. E eu preciso agora dizer qual é o meu custo de oportunidade. Então, o custo de oportunidade então é aquele valor que eu quero ganhar
nesse negócio para não investir em outro negócio, vamos dizer que seja 50 mil, valor baixo aqui. Veja que ele já vai calculando o ponto de equilíbrio, né? Então, ponto de equilíbrio contábil, quando eu coloquei custo de despesa fixa, ele já calculou, 385 mil. Ponto de equilíbrio econômico, calculou depois que eu coloquei custo de oportunidade. E a depreciação, que vai estar inclusa nas despesas e custos variáveis, nas despesas e custos fixos, eu simplesmente tenho que identificar quanto desses valores é depreciação. Vamos dizer que seja 12 mil. Só digito aqui 12 mil e ele já vai dar, então, o ponto de equilíbrio financeiro. Tá certo? Se você quiser fazer o teste para ver se deu certo, então é só substituir o faturamento, né? Por exemplo, ponto de equilíbrio contábil, 385, 714,29. Se eu colocar esse valor como faturamento, o resultado aqui tem que ser zero. Quer ver? 385, 714,29. Pronto, ó. Deu zero. Percebe? Se eu colocar lá em cima no faturamento 504, 761,90, o resultado aqui tem que ser 50 mil, que é o que eu quero que sobre como custo de oportunidade. Vamos lá. 504, 761,90. 50 mil. E a mesma coisa o ponto de equilíbrio financeiro. Se eu quero um ponto de equilíbrio financeiro sem considerar a depreciação, vai sobrar aqui o valor da depreciação. Vamos lá. 357, 142,86. Pronto, sobrou 12 mil. Então aí está feita a verificação. Tá legal? Então essa planilha fica disponível no link embaixo aqui na descrição desse vídeo, tem o link para você baixar gratuitamente essa planilha aí. Tá legal? Então utilize aí da maneira como você quiser. Vamos voltar agora para conversar um pouquinho aí para encerrar a videoaula. Opa, voltando. E aí, tranquilo? Eu acho que ficou bem demonstrado como é que se faz o cálculo, né? Essa planilha que eu mostrei ali, inclusive você pode baixar, em algum lugar aí vai ter um botão para baixar, ou lá no meu blog tem também, www.profmariojorge.com.br, você pode baixar essa planilha aí para ir se familiarizando, para ir praticando, enfim, né? Vai utilizando ela, tá certo? Mas olha só, o cálculo até não é complicado. Você pega então todos os custos e despesas fixas mais o custo de oportunidade e divide então pela margem de contribuição, pelo percentual de margem de contribuição. E vai chegar então no faturamento, no ponto de equilíbrio econômico. Tá legal? Olha só, não esquece de se inscrever no nosso canal. Nós estamos produzindo vários vídeos aí, videoaulas, né, com temas importantes. Então, à medida que a gente vai publicando, se você está inscrito no canal, você já recebe automaticamente a informação de que tem vídeo novo. Legal? E quanto a esse vídeo aqui, dá um curtir aí se você achou que ficou bom, que ficou interessante, que é bom para você. Curte esse vídeo aí para que mais pessoas possam também ver esse vídeo e aprender mais e treinar, enfim. Tá legal? Conhecimento é bom se é compartilhado. Tá legal? Vejo você na próxima videoaula então. Um forte abraço.